Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Essa é a segunda parte da nossa sequência de aulas de resolvendo inequações do primeiro grau. Bom, então vamos lembrar rapidamente como resolver uma inequação, ou seja, quais são as estratégias que a gente deve adotar e quais são as técnicas que a gente pode utilizar. Então a primeira coisa, o mais simples, o objetivo para resolver uma inequação é isolar a incógnita. Assim como na equação, queremos no final chegar a uma sentença como essa, ó, x de um lado, número do outro. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, x é menor do que 500. Pode ser x maior que 500, x maior igual, x menor igual. O importante é que esteja o x de um lado e o número do outro. Bom, para isso, para conseguir isolar a incógnita, a gente vai usar dois princípios. O princípio aditivo da desigualdade, que diz que a gente pode adicionar o mesmo termo em ambos os lados de uma desigualdade. Por exemplo, aqui, ó, 10 menor do que 15, eu posso adicionar 30 dos dois lados. Poderia adicionar 100, adicionar 7, adicionar um número negativo. O importante é, adicionando o mesmo número dos dois lados, a gente obtém uma nova sentença verdadeira. Assim, um outro exemplo, ó, 35 maior ou igual que menos 5, adiciona menos 5 dos dois lados, ou subtrai 5 dos dois lados, é a mesma coisa. Chegamos a uma nova sentença, e essa sentença sempre será verdadeira se adicionarmos o mesmo número dos dois lados. E a parte que a gente tem que tomar cuidado é no princípio multiplicativo da desigualdade. A gente pode sempre multiplicar ou dividir os dois lados da desigualdade por um número positivo. Tranquilo. E aí mantém o sinal. Por exemplo, menos 5 é menor que menos 4, multiplicando os dois lados por 4 vai ficar menos 20 é menor que menos 16. A sentença continua verdadeira. Ou também podemos dividir, ó, dividindo os dois lados da inequação por 3, teremos uma nova sentença e essa sentença sempre será verdadeira. O que a gente tem que tomar mais cuidado, que é a diferença da resolução de inequação para equação, é quando a gente multiplica ou divide por um número negativo dos dois lados. Quando fazemos isso, a gente tem que inverter o sinal da desigualdade. Como aqui, por exemplo, 3 é maior do que 2. Se quisermos multiplicar por menos 1, temos que trocar o sinal da desigualdade. Então, troco o sinal do número, troco o sinal da desigualdade, troco o sinal do número. Trocam-se todos os sinais. A mesma coisa na divisão, ó, 30 dividido por 40, quero dividir os dois lados por menos 10, não tem problema. Inverte o sinal, inverte o sinal, inverte o sinal. Trocam-se todos os sinais, inclusive o da desigualdade. Na aula anterior, a gente já resolveu alguns exercícios básicos. Vamos relembrar um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, 3x mais 6 é menor ou igual que 2x mais 8. A gente tem que isolar o x nessa inequação. Subtrai 2x daqui, subtrai 2x daqui, subtrai 6 da esquerda, subtrai 6 da direita. Simplificando essa inequação, chegamos a x é menor ou igual que mais 2. E aí tinha dois casos, quando o conjunto universo era o conjunto dos números naturais ou quando o conjunto universo era o conjunto dos números inteiros. Para o caso do conjunto dos números naturais, os números naturais menores ou iguais que 2 era o 0, 1 e 2, certo? Conjunto de solução 0, 1 e 2. São todos os números naturais menores ou iguais que 2. Agora, se a gente expandir esse conjunto, se o conjunto universo for o conjunto dos números inteiros, o conjunto de solução será um pouco maior. Teremos o 2, 1 e o 0, que também são números inteiros, mas a gente ganha os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, certo? Bom, para essa aula, a gente vai ter uma outra possibilidade de conjunto universo, que é o conjunto Q, o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é composto por todos os números inteiros e também a gente ganha os números fracionários, os números decimais, ou seja, aqueles números quebrados, né? Então a gente ganha mais alguns números. E agora, como que a gente vai representar os números menores ou iguais que 2, utilizando apenas números racionais? Então podemos pensar assim, já que pode ser número quebrado, então o conjunto de solução vai ser o 2, 1,9, 1,8, 1,7 e assim por diante. Bom, então essa solução ela está incompleta, né? Porque o conjunto dos números racionais não tem só uma casa depois da vírgula, né? Não precisa ser só o 1,9, 1,8. Tem outros números entre eles aqui, ó. Por exemplo, poderia colocar assim, ó, 2, 1,99, 1,98, 1,97, 1,96. E mesmo assim ainda não estaria completo, porque ainda posso usar 3 casas depois da vírgula. Poderia ter 1,999, 1,998 e assim por diante. Ou seja, eu quero que vocês percebam que não dá para enumerar um por um de todos os números racionais. Ó, quem são os números menores ou iguais que 2? Aqui sempre será o 2, né? Porque é igual a 2. Agora, quem que seria o próximo, o anterior ao 2, nos números racionais? Então, não tem esse número. A gente não consegue enumerar um por um na ordem que eles estão. São infinitos números entre
Só entre o 2 e o 1 já são infinitos números, menores do que 2 são infinitos números também. Bom, então como que a gente vai dar a resposta? A resposta se dá assim, ó, quando o conjunto universo é o conjunto dos números racionais, a gente escreve assim, conjunto solução é igual a, abre chaves, x pertence aos racionais, tal que, esse símbolo é tal que, x é menor ou igual que 2. Então essa é uma forma matemática de escrever essa resposta. Estou dizendo aqui que eu estou considerando todos os números racionais que são menores ou iguais que 2. Se a gente não consegue enumerar, essa é a forma de escrever matematicamente esse conjunto, beleza? Vamos ver alguns exemplos então. Exercício 90. Resolver no conjunto universo Q as seguintes inequações. Nessas aulas, quando o conjunto universo não for dado, considerar o conjunto universo igual a Q. Então veja aqui o primeiro exemplo. Ó, temos uma inequação do primeiro grau, né? Só temos x elevado à primeira, não tem x ao quadrado, não tem x ao cubo, nem nada diferente disso. Bom, então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, vamos agrupar os termos semelhantes. Ó, 3x desse lado, dá para juntar o menos 4 com menos 1 dá menos 5. Junta o 5x com x dá 6x e copia o 16. Já deixamos melhorzinho essa inequação. Agora, isolando x, subtrai 6x da direita, subtrai 6x da esquerda, adiciona 5 da esquerda, adiciona 5 da direita. Ao fazer isso, simplificamos a inequação e chegamos em menos 3x é menor ou igual que 21. Está quase isolado o x, ó, falta tirar esse menos 3. Como o menos 3 está multiplicando x, então a gente tem que fazer a operação inversa. Então a gente vai dividir o lado esquerdo por menos 3 e dividir o lado direito por menos 3. E agora que vocês têm que tomar cuidado. Ó, na inequação, quando a gente divide os dois lados por um número negativo, trocam-se todos os sinais, inclusive o sinal da desigualdade. Ó. Então do lado esquerdo vai ficar x, o sinal da desigualdade inverte, vai ficar maior ou igual, e 21 dividido por menos 3 dá menos 7. Então, o conjunto solução é formado por números racionais maiores do que menos 7. Mais uma vez, como a gente não consegue enumerar todos os números racionais, são infinitos, a gente escreve dessa forma, ó, conjunto solução, x pertence aos racionais, tal que x é maior ou igual que menos 7. Beleza? Letra B. Bem parecido, ó, vamos lá, agrupando os termos semelhantes, junta o menos 7 com mais 4 dá menos 3, junta o 8x com menos 2x dá 6x. Isola o x, subtrai 6x, subtrai 6x, adiciona 3, adiciona 3. Após fazer isso, teremos menos 4x é maior ou igual que menos 24. Está quase isolado o x, falta tirar o menos 4 que está multiplicando, divide os dois lados por menos 4. E aí, lembre, tome cuidado, esse é o passo que mais causa erros em inequações. Ó. É quando a gente divide ou multiplica por um número negativo. Não esqueça de trocar o sinal da desigualdade. Ó. Então, dividindo por menos 4 do lado esquerdo vai ficar x. Como a gente dividiu os dois lados por um negativo, inverte o sinal da desigualdade. Menos 24 dividido por menos 4 dá mais 6. Portanto, eu tenho que pegar números racionais que são menores ou iguais que 6. Como não consigo enumerar, eu tenho que dar a resposta dessa forma. X pertence aos racionais, tal que x é menor ou igual que 6. Item C, ó, temos uma outra inequação muito parecida com aquela. Vamos resolver. Ó. Primeiro, agrupando os termos semelhantes, menos 5 com menos 9 juntando dá menos 14, e o mais 30 com menos 10 dá mais 20. Isolando x, subtrai 12x dos dois lados, adiciona 14 dos dois lados, simplificamos a inequação e chegamos a essa inequação. Ó, menos 8x é menor ou igual que 34. Agora, falta isolar o x, falta tirar esse menos 8. Ó. Como o menos 8 está multiplicando, divide os dois lados por menos 8. Cuidado, estamos dividindo os dois lados por menos 8, então temos que inverter o sinal da desigualdade. Do lado esquerdo vai ficar x, como dividimos por um número negativo, inverte o sinal da desigualdade. E 34 sobre menos 8 não é divisível, né? Não dá uma resposta bonitinha inteira. Mas a gente consegue simplificar. Ó. Simplificando fica menos 17 quartos. Portanto, conjunto solução, x pertence a Q, tal que x é maior ou igual que menos 17 quartos. Letra D, ó, muito parecido, agrupando os termos semelhantes, juntando esses três termos aqui, esses três números dá mais 6, e juntando 10x com menos 3 dá 7x. Agora, x para um lado, número para o outro, subtrai 7x da direita, subtrai 7x da esquerda, subtrai 6 da esquerda, subtrai 6 da direita. Ao fazer isso, teremos menos 4x é maior que menos 26. Agora está quase isolado o x, falta tirar o menos 4, divide os dois lados por menos 4. Ao fazer isso, lembre, tome cuidado, é uma divisão por número negativo,
Do lado esquerdo da x, como a gente dividiu por um número negativo, inverte o sinal da desigualdade. E 26 dividido por 4 não dá exato, né? Mas dá para simplificar. A primeira coisa, menos com menos dá mais. E 26 quartos simplificando dá 13 meios. Bom, como não conseguimos enumerar, teremos conjunto solução, x pertence aos racionais, tal que x é menor que 13 sobre 2. Então, perceba que essa resposta que era bem esquisita no começo, ó, já está começando a ficar normal, né? Sempre a resposta é a mesma. Sempre você vai escrever x pertence aos racionais, tal que... E aí você copia essa resposta que está aqui e você joga aqui dentro. Simples assim. É estranho no começo, mas a gente se acostuma. Agora, a letra G, ó, temos aqui um exemplo novo que tem distributiva, mas a ideia é a mesma. Primeira coisa, vamos fazer a distributiva. Então, fazendo todas as distributivas, vai ficar 6x menos 2 menos 8x mais 4. E do lado direito, copia o sinal de menor, vai ficar 3x menos 27. Agrupando os termos semelhantes aqui na esquerda, ó, 6x com menos 8x dá menos 2x e menos 2 com mais 4 dá mais 2. Do lado direito, não tem quem agrupar, só copia. Agora, isolando o x, subtrai 3x da direita, subtrai 3x da esquerda, subtrai 2 da esquerda, subtrai 2 da direita. Ao fazer isso, sobrará menos 5x é menor que menos 29. Está quase isolado, falta tirar o menos 5, divide os dois lados por menos 5. Ao fazer isso, teremos do lado esquerdo x. Como dividimos os dois lados por um número negativo, o sinal da desigualdade inverte, fica maior, caveirinha, tome cuidado. E menos 29 dividido por menos 5 não é divisível. A gente pode deixar a resposta na forma de fração. Vai ficar positivo, porque os dois são negativos, 29 quintos. Portanto, conjunto solução, ó, de novo, x pertence aos racionais, tal que copia a resposta que está ali. Ó, x é maior que 29 quintos. Letra H, outro com distributiva. A diferença é que tem um númerozinho solto aqui, ó. Não tem problema. Vamos lá. Fazendo a distributiva, teremos 14x menos 35. É maior que 12x menos 20. E mais 6x mais 16. E o 1 está sozinho aqui, só copia. Agrupando os termos semelhantes, ó, na esquerda não tem nada para juntar, copia. Do lado direito, juntando 12x com 6x dá 18x. Menos 20 com mais 17 dá menos 3. Isola o x, subtrai 18 dos dois lados, número para a direita, adiciona 35 dos dois lados, chegamos a menos 4x é maior que 32. Para isolar o x, falta tirar esse menos 4, divide os dois lados por menos 4, como dividimos por um número negativo, tome cuidado, temos que trocar todos os sinais, então vai ficar x, inverte o sinal da desigualdade, vai ficar menor do que menos 8. Portanto, o conjunto solução é x pertence aos racionais, tal que x é menor que menos 8. Mais dois exemplinhos, ó. Letra I, temos aqui uma distributiva, ó, algumas distributivas, então o primeiro passo é fazer a distributiva. Fazendo a distributiva vai ficar 3 menos 6x menos 8 menos 4x. Copia o 50, 50 não está multiplicando, copia e faz a distributiva do menos 3. Então vai ficar menos 6 e menos 3x. Ó, cuidado com o joguinho de sinais aqui. Ó. Bom, agora do lado esquerdo, agrupando os termos semelhantes, dá para juntar o 3 e o menos 8, dá menos 5. E dá para juntar o menos 6x com menos 4x, que dá menos 10x. Do lado direito, menos 3x está sozinho, copia. E o 50 menos 6 aqui vai ficar 44. Agora, x para um lado, número para o outro, adiciona 3x da direita, adiciona 3x da esquerda. Adiciona 5 da esquerda, adiciona 5 da direita. Então, na esquerda vai ficar menos 7x, maior ou igual que mais 49. Está quase isolado o x, falta tirar o menos 7, divide os dois lados por menos 7. Teremos, então, que x é menor ou igual, como a gente dividiu por um número negativo, inverte, não esqueça. E 49 dividido por menos 7 dá menos 7. Portanto, conjunto solução, x pertence aos racionais, tal que x é menor ou igual que menos 7. E o último exemplinho, a letra J, temos aqui ó, outra equação com algumas distributivas. Ó. Tome cuidado com quem você vai fazer a distributiva. Ó. Então, aqui na primeira parte, o 37 não faz parte da distributiva. E também você não pode fazer essa conta, não pode fazer 37 menos 5. Por quê? Porque o 5 está multiplicando o parênteses. Então, pela ordem de prioridade, você tem que primeiro fazer a multiplicação, depois adicionar. Então, o 37 tem que ficar parado esperando. O 37 fica quietinho aqui, faz a distributiva do menos 5. Então, vai ficar menos 15, menos 10x. De novo, cuidado com os sinais aqui. Ó. Tem que distribuir o menos 5.
E aqui tem que distribuir o menos 4, então vai ficar menos 4x mais 28. Isso é menor, distribui o 2, que 10 menos 6x. Agrupando os termos semelhantes, ó, os números temos 37 menos 15 mais 28 vai dar 50. E menos 10 menos 4x dá menos 14x. Do lado direito não tem o que juntar, só copia. Isolando x, ó, adiciona 6x do lado direito, 6x do lado esquerdo. Subtrai 50 do lado esquerdo, subtrai 50 do lado direito. Ao fazer isso, teremos menos 8x e do lado direito teremos menos 40. Está quase isolado o x, falta tirar o menos 8 que está multiplicando, divide os dois lados por menos 8. Fazendo isso, teremos x, como dividimos por número negativo, inverte o sinal da desigualdade, é maior do que 5, certo? Menos 40 dividido por menos 8 é mais 5. E aí é só escrever o conjunto de solução. Ó. Mais uma vez, ó, perceba que tem sempre o mesmo padrãozinho. X pertence aos racionais, tal que é esse tracinho, x é maior que mais 5. Beleza, pessoal?